Corinthians perde para o América de forma vergonhosa. Matias Rojas já é o primeiro reforço do Corinthians. E o volante Cuéllar do Al Hilal está muito próximo de se tornar o novo jogador do Corinthians e temos novas informações sobre o volante. Você vai entender tudo agora no canal do Corinthians Janeiro, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Pessoal, de antemão gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Aqui trazemos notícias do Corinthians atualizadas todos os dias de forma detalhada para você corintiano. E de antemão também gostaria de pedir para você ficar até o final desse vídeo, porque temos informações importantes que Cuéllar está muito próximo do timão, já acertou valores salariais, tempo de contrato e falta só aquele carimbo no papel. Então fica até o final desse vídeo, porque temos informações muito relevantes sobre o segundo reforço do Corinthians, que pode ser o volante que pertence ao Al Hilal. Pessoal, gostaria de iniciar o vídeo, aliás, não tem como iniciar esse vídeo sem falar da derrota que sofremos ontem para um vice-lanterna do Brasileirão. Podemos tirar alguns pontos importantes sobre essa partida. Primeiro, não devemos nos iludir, porque a gente ganhou do Fluminense e a gente passou do Atlético Mineiro. O nosso time continua sendo um time deficitário, apesar de jogar com um time mesclado. Segundo, Fábio Santos não pode continuar jogando bola no Corinthians. O lateral é totalmente limitado. Fábio Santos, apesar da idade avançada, ele não consegue atacar e marcar ao mesmo tempo. O Fábio Santos não tenta um drible mano a mano. O Fábio Santos não cruzou uma, apesar de ser lateral, a função dele é essa, ele não cruzou uma bola para a área. Ele não tenta um drible, cara. Ele pega a bola, toca do lado, pega a bola, muito limitado. E nem pênalti ele está conseguindo bater mais com eficiência. E eu estou reclamando dele nem é por causa do pênalti perdido, mas pela partida em si. A partida inteira ele não tentou nenhum drible, ele não fez nenhum cruzamento, totalmente limitado na marcação, totalmente limitado no apoio. Foi um grande jogador lá atrás? Sim. Nos ajudou muito? Sim. Foi campeão do mundo pelo Corinthians? Sim. Mas hoje ele não é mais jogador de futebol. Assim como o Alessandro virou gerente de futebol, procura outras oportunidades no meio do futebol, mas como jogador do Corinthians está nos prejudicando. E por falar já na lateral esquerda, que é a função dele, Matheus Bidu, com 24 anos de idade, não pode ser poupado de uma partida que é importante. Porque a gente ganha do América, que está na vice-lanterna do Brasileiro, um jogo fácil, não é difícil, para a gente afastar mais da zona. Hoje mesmo, dependendo da combinação de resultados, a gente pode voltar para a zona de rebaixamento do Brasileiro. E isso é vergonhoso para um time que tem a terceira maior folha salarial do Brasil. Então esse é um dos pontos importantes. Outro jogador que se enquadra junto com o Fábio Santos é o senhor Juliano. O Corinthians já estava perdendo no meio campo. Quando o Juliano entrou, aí o Luxemburgo entregou a partida de bandeja. O cara não cria, o cara não marca, o cara já está inteirando aí 30 jogos sem um gol e nenhuma assistência. É um ex-jogador em atividade. Separa esses caras e coloca para treinar separado. Juliano não pode entrar no jogo. Então, deu para a gente perceber que hoje a gente não pode se iludir com classificação diante do Atlético Mineiro, diante do jogo que fizemos bem contra o Fluminense. A gente tem 11 jogadores titulares, mais ou menos, que tem que trabalhar muito para apresentar um bom futebol. Se mesclar, já atrapalha tudo. Então, um ponto importante que devemos lembrar também é sobre o zagueiro Caetano. Muita gente está detonando o moleque. Pelo lance da mão, pelo segundo gol que a bola desviou nele. Pessoal, o lance da mão, ele foi muito inocente. Tá? Ah, foi pênalti, não foi pênalti, não é esse o mérito aqui.
o lance é interpretativo. Então por isso que vai gerar muitas conversas sobre se foi pênalti, sobre se não foi pênalti, porque é um lance interpretativo. O Caetano foi ali inocente, porque se ele tá com a mão para trás, não tem problema algum. Mas beleza, deu pênalti, a gente não pode crucificar o moleque para isso. Ele é muito novo e vai ter muitas oportunidades ainda e tem talento. O segundo gol, muito menos. Segundo gol, ele tenta fechar a jogada, a bola desvia nele e entra pro gol. Só que é um atento importante para a diretoria do Corinthians. Sobre essa inocência que estamos falando, é que não podemos ter o Caetano como titular hoje. Então pensa muito bem, diretoria do Corinthians. Porque se vocês venderam o Murilo por 17 milhões de euros, que é um bom dinheiro, que é equivalente a 90 milhões de reais, a gente tem que ir no mercado da bola. Porque não dá para ficar com o Caetano como titular. Pelo menos não agora, porque é um zagueiro muito novo. E eu nunca esperava que ia dizer isso, mas ontem eu senti falta do zagueiro Gil, que está voltando a jogar bem. Que cai na conta também do Vanderlei Luxemburgo. Essa história de poupar atletas não me desce muito bem. Até porque a gente não é o quarto colocado do Brasileirão, a gente não é o oitavo, a gente não é o nono, a gente não é o 10º, a gente não é o 11º. Não faz sentido você poupar jogadores, sendo que os jogadores vão descansar domingo, segunda, terça e vai jogar só na quarta à noite. Não existe isso de você poupar, com exceção do Renato Augusto, que para mim o Renato Augusto deveria ter entrado como titular, jogado o primeiro tempo, vamos fazer o resultado e depois você vai tirando aos poucos. Você quer tirar o Bidu, que tem 24 anos, não deveria ser poupado também? Você tira o Bidu no segundo tempo, lá para os 20, 25, aí coloca o Fábio Santos. O Fábio Santos vai ter pouco tempo de partida para jogar, ele vai conseguir marcar nesses minutos finais. Você tira o Watson, que deveria ter tirado faz tempo. Outro fator muito importante, o Watson não pode ser titular do Corinthians. Tá, pessoal? É limitado, tem suas limitações. A gente tem que ir no mercado da bola em busca de um atacante e temos informações também que o Corinthians quer um atacante. Então serão 2 meio-campos e um atacante, vocês podem ter certeza que o Corinthians vai no mercado da bola atrás de um atacante. Então, tem muitas... Essa derrota foi boa, porque tem muitas coisas que temos que repensar, até para o Corinthians não cair numa soberba e entrar com os pés no chão diante do Independente Del Valle. Mas comenta aí, fiel, a sua opinião é de grande importância para nós e aqui do canal nós respondemos todos os comentários, sem exceção. Pessoal, por falar sobre mercado da bola agora, gostaria de trazer informação sobre o Matias Rojas. Eu falei nos vídeos anteriores que não ia falar mais sobre o Matias Rojas, porque o Matias Rojas já fechou com o Corinthians. São 4 anos de contrato, 1.100.000 reais salariais. Ah, ele vai ganhar 1.100.000 de salário? Não. O prêmio do jogador para vir jogar no Corinthians, que é chamado de luvas, são 11 milhões de reais que foram diluídas nesses 4 anos, que serão incorporados no salário do jogador. Muitos falam que ele vai ganhar 500 mil, mais 600 mil de luva no salário. Outros falam que são 750 e o restante nas luvas. O valor em si não interessa. O que interessa é que será 1.100.000 reais por mês. E o Matias Rojas é jogador do Corinthians. Ah, corintianeiro, mas então já é em caráter oficial? Não. Para se tornar caráter oficial, o Corinthians tem que anunciar. Por isso que eu falei nos vídeos anteriores que agora é só aguardar o Corinthians anunciar. Pode ser que ele saia do Corinthians? Pode. Ele não assinou. Pode ser sim. Eu confio no amor ao Corinthians, nós torcedores. Eu, você, jogador, o amor dele é isso aqui. Então se chegar um clube da Europa e cobrir a proposta para ele ganhar 3 vezes esse 1 milhão que vai ganhar no Corinthians, é lógico que ele pode ir para a Europa. Não dá para confiar. O Corinthians está verbalmente, o Corinthians está apalavrado com ele. Mas a assinatura no contrato só pode acontecer no dia 3 de julho. Por isso que ele não assinou ainda. Mas hoje, no dia de hoje, o Matias Rojas já é jogador do Corinthians. Até que se prove ao contrário, ou até que apareça uma proposta muito maior que o do Corinthians, que eu acredito que não vai acontecer, tá, pessoal? Então nesse vídeo é a última vez que eu vou falar de Matias Rojas.
e vamos aguardar o anúncio do Corinthians ou alguma surpresa que eu duvido muito que vai acontecer. Agora, sobre o Cuéllar, sim, existem negociações. E esse a gente vai trazer, que praticamente já está confirmado como o segundo reforço do Corinthians. O Corinthians já acertou tempo salarial com o jogador, tá? O Corinthians já acertou base salarial, já acertou o tempo de contrato com o atleta. Está tudo vinculado, já está tudo acertado. Beleza, primeira parte concluída. Agora o Corinthians, vamos negociar com o Al Hilal. O que acontece? O jogador tem mais um ano de contrato. Então o Corinthians precisa quebrar esse vínculo contratual financeiramente ou negociando alguns atletas. Então o Corinthians fez uma proposta oficial para o Al Hilal, que eu vou trazer informações para vocês aqui, que são de 19 milhões. O Al Hilal não aceitou. O Al Hilal pediu 25 milhões de reais pelo Cuéllar. É uma pedida muito perto do que o Corinthians ofereceu e eu acredito que o Corinthians vai fazer um reajuste salarial, um reajuste na proposta para trazer o jogador, que está praticamente já certo com o Corinthians. O Corinthians não vai perder o jogador aí por 5, 6 milhões a mais. O Corinthians pode envolver jogadores, que é o meu medo, né? Porque lá no Yuri Alberto a gente deu Mantuan, Robert Renan, Duqueiroz, o goleiro Ivan, né? Mas como o Corinthians está com 60 milhões para gastar na abertura da janela, o Corinthians vai fazer um reajuste salarial e vai trazer o Cuéllar para jogar no meio-campo do Corinthians. Agora, na minha opinião, 25 milhões de reais não vale. Ah, porque ele é ruim? Não, ele é um monstro de volante. Um cara forte, um cara marcador, um cara construtor de jogadas, um bom jogador, bom caráter, bom de elenco. Que é um jogador bom de elenco? Um cara que não dá trabalho, um cara que não fica em festa, é um cara concentrado no seu profissional. Ótima contratação. Mas o Cuéllar tem 30 anos. Então a gente vai pagar 25 milhões de reais para um jogador que vai fazer 31 ainda esse ano. O que ele vai ter no Corinthians aí? Se tiver 2 temporadas, 2 anos, você não consegue vender mais. Você não consegue vender mais. Então você está pagando 25 milhões sem perspectiva de venda. Apenas para ele jogar 2 anos aí e seguir a vida dele e sair livre no mercado. Porque desses 25 milhões você não tem retorno nenhum. Pessoal, então eu estou transferindo bem a notícia para vocês. Vocês estão captando? Matias Rojas contratado. Por isso que é importante você deixar o like aqui no canal. Aqui nós trazemos a notícia com todo amor e carinho, de forma detalhada para você, torcedor do Corinthians. Então, Matias Rojas contratado com 4 anos de salário, com 4 anos de contrato, 1 milhão e 100 reais, 1 milhão e 100 mil mensais. Cuéllar praticamente fechado, com o jogador já tem tudo acertado. O Corinthians negocia um pequeno reajuste na proposta para trazer o jogador, que o Al Hilal quer 25 milhões. Tá bom, pessoal? Outra notícia importante que eu quero trazer para vocês para a gente encerrar: o Bruno Mendes não será jogador do Corinthians. Dificilmente o Bruno Mendes vai renovar com o Timão. Eu já trouxe em vídeos anteriores. O jogador está cozinhando o Timão em banho-maria. O Corinthians já fez 2 propostas para o atleta, que foi negada, e o jogador deve assinar um contrato já no mês que vem, até porque o seu contrato vence em dezembro e provavelmente o seu destino será o Flamengo. As informações é que o Flamengo ofereceu 3 anos de contrato para o jogador e um salário de 900 mil reais. Então provavelmente o destino do atleta será o Flamengo. Eu não acredito que o Corinthians vá cobrir essa proposta. Pessoal, as notícias do Corinthians que eu queria trazer para vocês hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!